Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema que parece complicado, mas que afeta diretamente o seu bolso, seus investimentos e o preço das coisas no supermercado. Vamos comentar e aprofundar a matéria Tripé Macroeconômico, o que é e como ele te ajuda a investir melhor, do portal Toro, que fala sobre os 3 pilares que sustentam a economia brasileira desde o final da década de 90, o câmbio flutuante, as metas de inflação e as metas fiscais. Fique à vontade para usar os comentários e compartilhar suas dúvidas, suas experiências com investimentos ou mesmo contar como a economia do país tem impactado a sua vida. A troca de informações é fundamental para que todos possamos aprender juntos e tomar decisões financeiras mais inteligentes. Nós vamos desvendar o que significa cada um desses 3 pilares e como a dança entre eles influencia o retorno da sua poupança, o valor das ações na bolsa e até mesmo o custo da sua próxima viagem internacional. E para que você entenda a importância disso, aqui vai uma informação crucial. A taxa de juros que define o rendimento do seu investimento em renda fixa, a famosa taxa Selic, é a principal ferramenta usada pelo Banco Central para controlar um dos pés desse tripé, a inflação. Entender essa dinâmica pode ser a diferença entre ver seu dinheiro render de verdade ou perder poder de compra ano após ano. Para começar, é preciso compreender que o tripé macroeconômico não surgiu do nada. Ele foi implementado no Brasil no ano de 1999, em um momento de grande instabilidade. O país vinha de décadas de uma luta feroz contra a hiperinflação, um monstro que devorava o poder de compra dos salários em questão de dias. O Plano Real, de 1994, foi um passo gigantesco para estabilizar a moeda, mas a arquitetura econômica ainda precisava de alicerces mais sólidos para garantir que o fantasma da inflação descontrolada não voltasse a nos assombrar. Foi nesse contexto, após uma crise cambial que abalou a confiança dos investidores, que o Brasil adotou esse conjunto de 3 regras de ouro para guiar sua política econômica, buscando previsibilidade e, acima de tudo, confiança. O primeiro pilar desse sistema é o câmbio flutuante. Mas o que isso realmente significa? Em termos simples, quer dizer que o preço do dólar, do euro ou de qualquer outra moeda estrangeira em relação ao nosso real não é fixado pelo governo. Ele flutua, ou seja, sobe e desce livremente de acordo com a lei da oferta e da demanda. Se muitos investidores estrangeiros querem trazer seu dinheiro para o Brasil, eles precisam comprar reais. Então a oferta de dólares aumenta e o preço dele tende a cair. Por outro lado, se os brasileiros estão viajando mais para o exterior, ou se as empresas precisam pagar por importações, elas precisam comprar dólares, o que aumenta a demanda e faz o preço do dólar subir. Antes de 1999, o Brasil operava com um sistema de bandas cambiais, onde o governo tentava manter o dólar dentro de uma faixa de preço. Mas isso se provou insustentável e custou bilhões de dólares das reservas do país. A grande vantagem do câmbio flutuante é que ele funciona como uma espécie de termômetro da economia e um amortecedor automático para crises. Se os investidores internacionais percebem que a situação política ou fiscal do Brasil está se deteriorando, eles tendem a retirar seu dinheiro do país. Essa fuga de capitais faz o dólar disparar. Esse dólar mais caro, por um lado, é ruim porque aumenta o preço de produtos importados, desde o trigo do pãozinho até os componentes do seu celular. Por outro lado, ele torna os produtos brasileiros mais baratos e competitivos no exterior, ajudando os exportadores de soja, minério de ferro e outros produtos. Essa taxa de câmbio, portanto, acaba sendo um reflexo direto da percepção de risco sobre o Brasil. Um governo que demonstra responsabilidade e estabilidade tende a ter um real mais forte, enquanto a instabilidade e a desconfiança levam a uma desvalorização da nossa moeda. Para o investidor, isso é fundamental. Investimentos atrelados ao dólar, por exemplo, podem ser uma forma de proteção em momentos de crise interna.
Agora, vamos ao segundo e talvez mais famoso pilar do tripé: o sistema de metas de inflação. A inflação, como sabemos, é o aumento generalizado dos preços que corrói o nosso poder de compra. Com o mesmo dinheiro, você compra cada vez menos coisas. Para evitar que isso saia de controle, o Brasil adotou um regime em que o Conselho Monetário Nacional, um órgão formado pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central, define uma meta de inflação para os anos seguintes. Por exemplo, a meta pode ser de 3% ao ano. Junto com a meta, é definida uma banda de tolerância, digamos, de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Isso significa que, nesse exemplo, a inflação seria considerada sob controle se ficasse entre 1,5% e 4,5%. A responsabilidade de perseguir essa meta e mantê-la dentro da banda é do Banco Central. E a principal ferramenta que ele tem para fazer isso é a taxa básica de juros, a Selic. O mecanismo funciona da seguinte forma: se a inflação está subindo e ameaça estourar o teto da meta, o Banco Central aumenta a taxa Selic. Juros mais altos tornam o crédito mais caro para pessoas e empresas. Financiar um carro, pegar um empréstimo para reformar a casa ou para expandir um negócio fica mais custoso. Com o crédito mais caro, as pessoas e as empresas tendem a consumir e a investir menos. Essa redução na demanda agregada da economia ajuda a frear a alta dos preços. É como pisar no freio do carro para reduzir a velocidade. O problema, e aqui entra um ponto que gera muita discussão e inconformismo, é que esse remédio para a inflação é amargo. Juros altos desestimulam a atividade econômica, o que pode levar a um crescimento menor do país e até mesmo ao aumento do desemprego. Por outro lado, quando a inflação está muito baixa ou controlada, o Banco Central pode fazer um movimento contrário: reduzir a taxa Selic. Juros mais baixos barateiam o crédito, incentivando o consumo e o investimento, o que ajuda a aquecer a economia e a gerar empregos. É o acelerador do carro. Para quem investe, essa dinâmica é o coração da renda fixa. Quando a Selic está alta, investimentos conservadores como o Tesouro Selic, os CDBs, que pagam uma porcentagem do CDI, que por sua vez anda colado na Selic, se tornam extremamente atrativos, oferecendo um bom retorno com baixo risco. Já quando a Selic está baixa, os investidores são incentivados a buscar mais risco para obter melhores retornos, migrando, por exemplo, para a Bolsa de Valores. Portanto, acompanhar as decisões do Banco Central sobre a Selic, sempre de olho na meta de inflação, é essencial para qualquer investidor. Chegamos então ao terceiro pilar, que tem sido mais desafiador e polêmico para o Brasil nas últimas décadas: as metas fiscais. De forma bem direta, o pilar fiscal nada mais é do que o compromisso do governo de manter suas contas em ordem. Assim como na nossa casa, o governo tem receitas, que vêm principalmente da arrecadação de impostos, e tem despesas, que incluem salários de servidores, investimentos em saúde, educação, segurança e, claro, o pagamento dos juros da sua própria dívida. A meta fiscal estabelece um objetivo para o resultado dessas contas. Geralmente, o que se busca é um superávit primário, que significa arrecadar mais do que se gasta, antes de contar o pagamento dos juros da dívida. Manter as contas públicas equilibradas é crucial para a confiança dos credores do governo, ou seja, todos aqueles que compram títulos públicos e, na prática, emprestam dinheiro para a União. Se o governo gasta muito mais do que arrecada de forma consistente, sua dívida pública começa a crescer como uma bola de neve. Uma dívida pública em trajetória explosiva gera uma enorme desconfiança. Os investidores passam a ver o Brasil como um devedor arriscado e, para continuar emprestando dinheiro ao governo, exigem juros cada vez mais altos. Isso cria um ciclo vicioso terrível. O governo precisa pagar mais juros, o que aumenta ainda mais suas despesas e sua dívida, gerando mais desconfiança. Um descontrole fiscal severo
pode levar à necessidade de o governo imprimir dinheiro para pagar suas contas, o que nos levaria de volta ao pesadelo da hiperinflação. É por isso que as metas fiscais são tão importantes. Elas funcionam como uma âncora, um sinal para a sociedade e para os investidores de que há um compromisso com a saúde financeira do país. Quando o governo cumpre suas metas fiscais, ele aumenta sua credibilidade. Isso permite que o país se financie a juros mais baixos, o que libera recursos que podem ser usados em áreas essenciais. Além disso, a responsabilidade fiscal ajuda a manter a inflação sob controle, pois evita que o governo pressione a demanda da economia com gastos excessivos. E também contribui para um câmbio mais estável, já que a confiança atrai capital estrangeiro. O grande problema é que, na prática, é muito difícil para os governos resistirem à tentação de gastar mais, seja para financiar projetos populares ou para atender a pressões de diferentes grupos da sociedade. O descumprimento recorrente das metas fiscais no Brasil tem sido uma fonte constante de incerteza e um dos principais motivos para a volatilidade da nossa economia. Agora que entendemos cada pilar isoladamente, é fundamental perceber que eles não funcionam sozinhos. Eles estão profundamente interligados, e a saúde da economia depende do equilíbrio entre os três. Imagine a seguinte situação, que infelizmente já vimos acontecer algumas vezes no Brasil. O governo decide abandonar a responsabilidade fiscal e começa a gastar sem controle, gerando grandes déficits. O que acontece em seguida? A percepção de risco do país aumenta drasticamente. Investidores estrangeiros, com medo de um calote ou de uma explosão inflacionária, começam a vender seus ativos em reais e a comprar dólares para tirar seu dinheiro do país. Isso pressiona o primeiro pilar. O câmbio se desvaloriza, ou seja, o preço do dólar sobe. Com o dólar mais alto, os preços dos produtos importados e de muitas matérias-primas sobem aqui dentro. A gasolina na bomba sobe, o pão fica mais caro. Essa alta de preço se espalha pela economia e pressiona o segundo pilar. A inflação acelera e começa a ameaçar a meta estabelecida. Para combater essa inflação, o Banco Central, que é o guardião do segundo pilar, é forçado a agir. Ele precisa aumentar a taxa de juros, a Selic, para frear a economia e tentar conter a alta dos preços, só que essa alta de juros tem duas consequências perversas nesse cenário. Primeiro, ela encarece ainda mais a dívida do governo, piorando o problema fiscal que deu origem a toda a crise. Segundo, ela joga a economia em uma recessão, diminuindo a arrecadação de impostos e dificultando ainda mais o ajuste das contas públicas. Veja como o desequilíbrio em um único pilar, o fiscal, contamina e desestabiliza todo o sistema. É por essa interdependência que a estabilidade do tripé macroeconômico é tão vital para um investidor. Quando os três pilares estão firmes, o cenário é de previsibilidade. O câmbio fica mais comportado, a inflação se mantém dentro da meta e os juros podem cair para níveis civilizados, estimulando o crescimento econômico. Nesse ambiente, as empresas lucram mais, geram empregos e o valor de suas ações na bolsa tende a subir. Os investimentos em renda fixa, embora rendendo menos do que em períodos de juros altos, ainda oferecem retornos reais positivos, ou seja, acima da inflação. O país atrai investimentos de longo prazo que financiam a construção de fábricas, estradas e portos, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento. É um ambiente propício para se planejar o futuro e construir patrimônio com segurança. Por outro lado, quando um dos pilares fraqueja, especialmente o fiscal, a incerteza domina o cenário. O dólar dispara, a inflação volta a ser uma preocupação, os juros sobem e a economia patina. Nesse ambiente, o investidor precisa ser muito mais cauteloso. A bolsa de valores se torna um terreno de alta volatilidade, com quedas bruscas. A renda fixa pode até parecer atraente com juros nominais elevados, mas é preciso ficar de olho se esse retorno está realmente superando a inflação, que também estará mais alta. A diversificação se torna ainda mais crucial.
Ter uma parte dos investimentos em ativos atrelados ao dólar ou ao ouro, por exemplo, pode proteger o patrimônio à desvalorização do real. Entender a situação de cada pilar do tripé, portanto, não é um exercício teórico de economia, mas uma ferramenta prática para tomar decisões de investimento mais informadas e proteger seu dinheiro. A grande questão que fica, e que causa uma certa dose de inconformismo em quem acompanha a economia brasileira, é a fragilidade crônica do pilar fiscal. Enquanto o sistema de metas de inflação e o câmbio flutuante se consolidaram ao longo de mais de 2 décadas, a disciplina com as contas públicas sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles. Vimos a criação de diferentes regras, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, o teto de gastos e, mais recentemente, o arcabouço fiscal, todas tentativas de impor limites aos gastos do governo. No entanto, a pressão política por mais despesas é constante e, muitas vezes, as regras acabam sendo flexibilizadas ou simplesmente descumpridas, minando a credibilidade que é a base de todo o sistema. Esse desequilíbrio fiscal persistente nos condena a conviver com taxas de juros estruturalmente mais altas do que as de países desenvolvidos, o que limita nosso potencial de crescimento e torna o custo de vida e de investimento no Brasil permanentemente mais elevado. Para o cidadão comum, que não é um especialista em finanças, a mensagem principal é que a estabilidade do seu poder de compra e a rentabilidade dos seus investimentos dependem diretamente da capacidade do governo de manter esses 3 pratos girando em equilíbrio. Quando você ouvir no noticiário que a meta fiscal não será cumprida, saiba que isso provavelmente resultará no futuro em um dólar mais alto, mais inflação e juros maiores. Quando ler que o Banco Central aumentou a taxa Selic para combater a inflação, entenda que isso tornará o seu financiamento mais caro, mas também melhorará o rendimento daquele seu investimento em CDB. A economia não é uma ciência distante. Ela é um sistema de vasos comunicantes que conecta as decisões tomadas em Brasília diretamente ao seu orçamento familiar. Portanto, ao analisar onde colocar seu dinheiro, não olhe apenas para a rentabilidade prometida por um investimento, mas tente entender o cenário macroeconômico em que ele está inserido. Um país com o tripé macroeconômico sólido oferece um terreno muito mais fértil e seguro para que seus investimentos prosperem no longo prazo. Agradeço imensamente sua audiência e por ter ficado conosco até o final. Espero que essa análise detalhada do tripé macroeconômico tenha sido útil. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo a navegar no mundo das finanças e proteger seu patrimônio.